Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Brasil! Caiu certo, Tafarel! Bem, amigos da Perdão aí, pessoal. Galera do canal Saindo do Gol, e aí, beleza? O Lendas do Gol hoje fala de um dos maiores ídolos da história da seleção brasileira. Falaremos hoje de Cláudio Tafarel. Cláudio André Mergen Tafarel nasceu no dia 8 de maio de 1966, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Em 18 anos como profissional, Tafarel atuou pelo Internacional de Porto Alegre, pelo Parma e pelo Reggina da Itália, pelo Atlético Mineiro, pelo Galatasaray e em 2003 encerrando sua carreira pelo Parma da Itália. E claro, não podemos esquecer da seleção brasileira. Tafarel começou a jogar profissionalmente no Colorado em 1985 e se tornou ídolo imediato de uma torcida acostumada com goleiros sensacionais, como Manga e Benítez. Tafarel, inclusive, apareceria para o futebol sendo conhecido pelo seu primeiro nome, Cláudio. Muito jovem, Tafarel marcou presença no Brasileiro de 1986, quando foi uma das revelações da competição. Tafarel rapidamente se tornou uma presença nacional de destaque, com sua convocação para a seleção sendo praticamente exigida por toda a torcida brasileira devido às suas grandes atuações pelo Internacional de Porto Alegre. Deixou o Internacional tendo disputado incríveis 24 grenais. O melhor goleiro brasileiro no final da década de 80 e em toda a década de 90, Tafarel era sinônimo de ser goleiro. Ídolo nacional, construiu sua carreira europeia no Parma da Itália, que o contratou logo após a Copa do Mundo de 90 na velha bota. Tafarel jogou pelo Parma por 5 temporadas. Sua primeira passagem foi em 1990 a 1993, período em que conquistou 2 títulos importantes, a Copa Itália em 1992 e a Recopa Europeia de 1993. Seu retorno ao clube aconteceu já no final de sua carreira, na temporada 2001-2002, com o tempo de conquistar mais um título no seu currículo, a Copa Itália de 2002. Na temporada 93-94, Tafarel foi emprestado pelo Parma ao Reggina da própria Itália. O reforço do brasileiro fez com que a equipe permanecesse na Série A para a próxima temporada. Defendeu um pênalti na última rodada do campeonato italiano contra o Milan. Tafarel foi considerado um dos melhores goleiros do campeonato italiano daquele ano, o que lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Tafarel chegou ao Atlético Mineiro em 1995, comprado do Parma da Itália por incríveis 1,300 milhões de reais, até então a contratação de goleiro mais cara da história do futebol brasileiro. Tafarel fez sua estreia pelo Galo em um amistoso contra o Flamengo, em 1995, no dia 10 de fevereiro, no qual o placar final foi de 3-2 para o Galo. Atuou pelo Clube Mineiro nos anos de 95 até 98, se despedindo na vitória sobre a Caldense por 2-0 em jogo válido pelo campeonato estadual. Foi para a Copa de 1998 convocado pelo técnico Zagallo e de lá partiu para o Galatasaray da Turquia, numa negociação que custou $600 mil. Tafarel é também o 4º goleiro que mais atuou pelo clube em toda a sua história. Na Europa, ainda é lembrado por ter parado o grande atacante francês Thierry Henry na final da Copa da UEFA do ano 2000. Tafarel era na época o goleiro do Galatasaray e esse foi o primeiro título continental do clube turco. Na final, o Galatasaray e o Arsenal se enfrentaram no estádio Parken, na Dinamarca, um jogo bastante equilibrado, que terminou no empate em 0-0 no fim dos 90 minutos e se estendeu até a prorrogação. Na decisão por pênalti, o Galatasaray levou a melhor, vencendo por 4-1. Com esta vitória da Copa da UEFA, o Galatasaray fez história ao conquistar 4 troféus numa mesma época, juntando com essa conquista ao Campeonato Turco, a Taça da Turquia e a Supercopa Europeia em 2000. O Galatasaray venceu por 2-1, conquistando assim o 4º título da temporada, um recorde não superado até hoje no futebol turco. Pela seleção brasileira, começou a se destacar nas Olimpíadas de Seul de 1988, quando espantou o mundo fechando o gol do Brasil na semifinal contra a Alemanha.
Naquela partida, Taffarel defendeu incríveis 3 pênaltis, um na prorrogação e outros 2 na decisão das penalidades. Com o feito, levou o Brasil à grande final contra a antiga União Soviética. Porém, na grande final, deixou escapar o ouro perdendo por 2-1 de virada, tornando-se vice-campeão olímpico com a medalha de prata. Pela seleção brasileira, Taffarel fez o maior número de jogos de um goleiro na história. Foram 123 aparições, com 113 jogos pela seleção principal. Jogou nas Copas do Mundo de 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Taffarel sofreu 15 gols nos 18 jogos em que defendeu o Brasil nas Copas do Mundo. Seu grande ápice, sem dúvidas alguma, na seleção brasileira foi a campanha rumo ao título do tetracampeonato em 1994, defendendo uma das cobranças na disputa por pênaltis contra a Itália em plena final. Também disputou a final de 98, perdida para a França. Durante sua carreira pelo Parma da Itália foram 3 títulos, sendo 2 Copas Itália e uma Recopa Europeia. No Atlético Mineiro também 3 títulos, sendo um Campeonato Mineiro, uma Copa Centenário de Belo Horizonte e uma Copa Comembol. Pelo Galatasaray foram 2 campeonatos turcos, 2 Copas da Turquia, uma Liga Europa e uma Supercopa Europeia. E pela seleção brasileira foi uma Copa do Mundo Sub-20 em 85, os Jogos Pan-Americanos a medalha de ouro em 87, um torneio bicentenário da Austrália em 88, Taça das Nações também em 88, 2 Copas América em 89 e 97 e o seu principal título, a Copa do Mundo da FIFA de 1994, onde o Brasil derrotou a Itália na disputa de pênaltis, tendo Taffarel como uma dos principais pilares da seleção brasileira. E é isso aí, meus amigos. Esperamos que vocês tenham curtido. Deixem seu like, compartilhem e curtam nossos vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho, pois todo vídeo que viermos a postar você receberá uma notificação. Você inscrito no canal poderá participar dos concursos onde sorteamos camisas do canal, sacochelas do canal e camisas utilizadas por algum dos nossos goleiros entrevistados. E deixem nos comentários sempre o que vocês acharam mais bacana, o que faltou, algum goleiro que vocês gostariam de saber a história deles. E lembrem-se, sempre saindo do gol.